Beleza, então vamos começar mais uma aula de microeconomia, né? Nossa segunda aula, a gente teve uma apresentação inicial e agora a gente tem a nossa aula de matéria mesmo. Então vamos iniciar com a maximização do lucro, como eu tinha dito para vocês. Dado que esse é um ponto extremamente importante para a gente entender, digamos assim, o comportamento das firmas em cada um dos mercados que a gente vai analisar. Então, o processo de maximização do lucro e o que ele representa é muito importante como ponto inicial. Então, por isso que a gente vai ter uma aula hoje exclusiva só sobre essa temática, a maximização do lucro. Então, bora lá. Aí eu começo com a seguinte pergunta, né? Será que as empresas maximizam o lucro? Pode parecer uma pergunta banal, mas algumas pessoas entram em dúvidas, né? Se realmente isso ocorre por conta de alguns outros fatores, né? Porque, por exemplo, as empresas parecem em algum momento ter outros objetivos, como, por exemplo, maximizar a receita, né? Ou seja, vender o máximo possível, ou aumento de gastos, qualificação dos trabalhadores, não parece ter sentido de aumentar lucro à primeira vista, né? Ou até mesmo gastos com atividade esportiva, ou projetos socioambientais e tudo mais. Ou seja, em alguns momentos parece que a empresa não está pensando no lucro necessariamente, né? Então, por isso que essa ideia de que toda empresa maximiza lucro, às vezes causa muita confusão, né? Mas ela é fundamental para a gente entender o processo econômico, inclusive. E aí, por que algumas ações das empresas parecem ser contrárias à ideia de maximização do lucro? Mas na prática a gente vai ver que não é bem assim, né? Por exemplo, a maximização da receita, essa é mais fácil da gente ver, porque a gente já trabalhou isso. A gente está maximizando a receita não necessariamente significa aumento de lucros. A receita normalmente é aumento de vendas e tudo mais. Só que é o seguinte, né, o processo da empresa passa também pelo processo produtivo e não só a venda. E o processo produtivo ele está vinculado a custos de produção. Então, necessariamente aumentar as vendas é sim bom, mas existem limites assim pelo fato de existir custos, né? E esses custos podem, digamos assim, colocar um limite na sua capacidade de venda. Se você necessariamente quiser vender mais do que você consegue produzir de forma eficiente economicamente, você até pode, mas em algum momento você vai estar pagando por isso, ou seja, pode não estar dando retorno à empresa, né? Porque você está buscando mais a receita do que o lucro em si. E a gente vai ver que o lucro é essa diferença entre a receita e os custos que devem ser levados em consideração, porque senão em algum ponto eles podem até passar a receita, ou seja, a produção dos bens é mais cara do que você consegue receber com a venda deles. E a gente vai ver os motivos por quais isso vai acontecer. Então, assim, à primeira vista, a maximização de receita parece ser bom, mas a gente já viu em micro 1 que depende aí de outros fatores, e aqui mais do que necessariamente a gente vai ver que são os custos de produção. Legal, bacana. E aí aumento com gastos em qualificação dos trabalhadores. Aí depende da empresa, algumas empresas podem fazer isso, outras não, porque vai depender do mercado que ela está inserida, né? Talvez valha a pena, sim, você qualificar os trabalhadores, mas trabalhadores qualificados significa que eles são mais produtivos naquilo que fazem. E isso significa que você tem um ganho em termos de produtividade. E como a gente viu lá, e eu já estou explicando cada ponto aqui, né? Mas é quase uma revisão. Como a gente viu lá em teoria da produção, a produtividade dos fatores, pessoal, é inversamente relacionado aos custos dos fatores. Ou seja, quanto mais produtivo um bem, menos custoso ele é. Claro que mantendo constante o preço dos fatores, aquelas coisas que a gente viu. Mas por que isso acontece? Bom, porque você vai ter mais da produção inserindo a mesma quantidade de fatores, então você está reduzindo custos, né? Quando isso acontece. Então veja bem, gastar com a qualificação dos trabalhadores significa, no final das contas, reduzir custos e não aumentar. Porque se essa qualificação vier a trazer
um ganho em termos de receita maior do que esse gasto, então você, no final das contas, está maximizando o lucro, sim, você está tirando um retorno maior. Agora, como eu falei para vocês, depende de cada empresa e onde ela está inserida, né? Porque pode ser que não seja vantajoso fazer esse tipo de atividade, se caso, como eu falei, você não tiver o retorno maior do que o investimento que você está fazendo. E a gente vai ver em qualquer atividade, essa aí é a lei mais forte, porque as empresas maximizam o lucro. Mas nesse caso também é válido, né? E outra coisa, assim, tu tem que ver a questão do fluxo, né? Se você é uma empresa em que os trabalhadores não têm um mercado de trabalho assim tão fluido que outras empresas não vão pegar essa qualificação para eles, ou seja, você investiria muito na qualificação de trabalhadores que no final das contas podem migrar para outras empresas. Se isso acontecer, então talvez o risco, né, junto com a possibilidade de retorno, não compense também você gastar com qualificação. Mas se caso contrário, tudo isso não for verdade, se é provável que os trabalhadores permaneçam na empresa, é provável que o aumento da qualificação neles traga maior retorno. Então, se tudo isso em conjunto acontecer, pessoal, aí sim a empresa então vai tomar essa decisão, provavelmente, de aumentar gastos de qualificação, e é uma decisão já pautada em cima dessa possibilidade de retorno para a empresa. Então, veja bem, ela está ainda, mesmo com gastos, né, aumentando, ou melhor, maximizando o seu lucro. Beleza? Bom, aí é fácil de ver que em patrocínio de atividades esportivas, né, tem uma ideia parecida, né? Porque afinal de contas é a imagem e o marketing da empresa, né? E aí a empresa ela consegue aumentar suas vendas, né? Ou consegue ter um retorno econômico ou financeiro maior fazendo esse tipo de atividade. Então vale a pena e tem o mesmo sentido. Esse é mais fácil de ver, não tem muito o que a gente pode fazer aqui. E investimento em projetos socioambientais, daí tem outras questões também, que é o fato da imagem da empresa, é claro, e ela pode rentabilizar com isso, mas também o fato que e dependendo de que tipo de projeto for, você pode ter dedução do imposto de renda, o que reduz custos também. Então, no final, pessoal, essas são possibilidades interessantes, boas, mas que no final não são, pelo menos, contrárias à ideia de maximização do lucro. Elas parecem contrárias inicialmente, mas a fundo, né, se você vai ver uma atividade, a não ser, é claro, né, se ela seja ligada a alguma filantropia, o dono da empresa resolva fazer algo que não tenha retorno, aí é outra história. Mas na maioria dos casos, a empresa vai estar fazendo uma atividade dessas, pensando sim no retorno que ela vai ter e o quanto de mercado ela vai manter ou até expandir, porque, obviamente, se outra empresa não fizer essa atividade, ela pode estar tendo então uma margem de ganho daqueles consumidores que vão valorizar esse tipo de atividade. Legal? Bacana? Então, nenhuma dessas ideias necessariamente são contrárias à maximização do lucro. Pelo contrário, eles andam juntos e na mesma direção. Então, como eu falei para vocês, né, essa hipótese de maximização do lucros é válida no longo prazo. Por que eu coloquei longo prazo aqui? Porque, obviamente, em alguns momentos pode ser um gasto, mas no curto e médio prazo e que tem um retorno de médio e longo prazo. Então, uma coisa não exclui a outra, não exclui essa possibilidade desse comportamento altruísta em alguns casos. A curto prazo, esses gastos parecem contrários à ideia de maximização do lucro, porém, no longo prazo, podem melhorar a imagem da empresa e seus produtos, garantindo reversão da taxa de lucros. Foi exatamente o que a gente comentou, né? E aí eu não podia deixar de citar o grande economista Milton Friedman, né? Que tem essa assertiva, digamos assim, né? Toda empresa maximiza lucro, independente do que ela faça. Agora vamos supor que uma empresa resolva decidir, por algum motivo, não maximizar lucro. Eu não vou maximizar lucro e pronto. Aí o que acontece? Daí vamos ver as implicações, né? Bom, uma delas é que no longo prazo os investidores deixariam de investir na empresa, né? Então, se você tem uma empresa que receba investimento, ou seja, de capital aberto, né,
Obviamente você não vai fazer nada disso, porque afinal de contas significa que as pessoas estão investindo, comprando ações e tudo mais, porque esperam que a longo prazo, ou pelo menos ao longo do tempo, essa empresa vai crescer, vai valorizar e vai gerar lucro e vai, obviamente, aumentar as ações que ela compraram. Né? Então, quem é que vai comprar algo que você sabe que a intenção não é dar certo, ou pelo menos não ter rentabilidade? Provavelmente ninguém, ou muito pouco. Aí ou quem não conhece, né? Não conhece o mercado, vai lá e compra. Aí o que acontece? Nesse caso, pessoal, obviamente que dependendo das ações da empresa, rapidamente quem compra ações, quem investe, não vai. O mercado já é extremamente competitivo, né? Todo mundo quer investir em algo que dá certo, então busca maior número de informações, maior quantidade de informações disponível, que muitas vezes até é cara, porque se vende informação, para saber que tipo de setor vai dar certo ou não, exatamente para você poder colocar dinheiro naquilo que você imagina que vai ter um retorno ao longo do tempo, que você vai poder vender e pegar e lucrar com isso também. Então veja bem, dificilmente uma empresa que vai começar a aparecer resultados ruins, porque simplesmente decidiram que ela não deve ter lucro, vai ter pessoas querendo investir nesse tipo de coisa, né? Ok? E isso não depende só também de pessoas investirem. O fato da empresa não gerar lucro ao longo do tempo significa que ou ela depende de alguma outra fonte de renda, que não da sua própria atividade, ou ela simplesmente vai deixar de existir. Se for um mercado competitivo, mais rápido ela deixa de existir então nesse mercado se ela não conseguir ter retorno, né, sobre o investimento. Como eu falei para vocês, tudo isso culmina, né, no fato de que a empresa começa então a reduzir seu tamanho e ao longo do tempo pode até fechar, né? Então, basicamente, pessoal, toda empresa, seja como for, ela vai tentar maximizar lucro, porque ela vai tentar expandir, é normal querer crescer, e ela vai tentar também, ou diversificar, digamos assim, né, para outros produtos, ou seja, se estabelecer no mercado. Então, toda empresa, então, busca maximizar lucro. É bem forte essa digamos, assertiva, e ela é fundamental para nós, assim, no que a gente vai ver agora, em termos da teoria da firma, maximização de lucro, tanto em termos técnicos, quanto em termos de interpretação econômica que ela nos dá, é fundamental, bacana. Bom, então vamos para a questão técnica, né? Vamos ver como é que a gente interpreta isso através de funções, né? Então a gente vai ter a receita marginal, custo marginal e com isso a maximização do lucro. Bom, pessoal, então a gente precisa primeiramente definir o que se chama de função lucro. Vamos determinar uma função lucro. Que nada mais é que uma função que representa, né, digamos assim, a atividade da empresa e o quanto de lucro ela gera com a quantidade que ela produz e coloca no mercado para vender. Basicamente é isso que uma função lucro vai representar. Então ela tem esse símbolozinho, né? Esqueci o nome desse símbolo, se é gama, esqueci. Que nada mais é o lucro, a receita total menos o custo total. Então tudo aquilo que a empresa vende menos aquele custo que ela teve para produzir esse bem. Basicamente o lucro é isso. Uma função que representa a função lucro tem mais algumas variáveis. Mas a principal é a variável da quantidade. Como vocês podem ver, a receita total nada mais é que preço vezes quantidade. A gente já definiu isso, né? Receita total é tranquilo, é o preço do bem vezes a quantidade de bens que você vendeu, claro, é a receita total que você teve então com esse bem. O custo total, pessoal, aí o cara vai dizer, não, mas é C vezes Q, né, como está ali. Não, é uma função custo que, claro, depende da quantidade, mas aí ela é um pouquinho mais complexa, a gente viu na final de micro 1. Por quê? Porque depende de uma parte desses custos serem fixos, ou seja, você tem investimento inicial para começar a ter a produção do bem e tudo mais, a loja. Então você tem os seus custos fixos e os variáveis que dependem de quanto você vai vender. E os variáveis, então, são aqueles custos que, conforme vai aumentando a produção, você vai aumentando esse tipo de custo, né?
e vice-versa. Você reduz a produção, você reduz esse tipo de custo. Então, são ligados a insumos, a mão de obra, a tudo que pode aumentar ou diminuir conforme você aumenta ou diminui a sua produção de bens. E aí não é só produção, né? Você pode estar falando de uma loja que vende, por exemplo, calçados, então você vai precisar comprar os calçados, você vai ter custos, né? E pagar os lojistas, e talvez se você vai abrir mais de uma loja com o tempo, você vai ter que aumentar esses mesmos custos. Então vejam que eles são variáveis, né? E aqueles fixos também são aqueles que você não consegue alterar facilmente. Como eu falei, mais uma loja já seria um custo fixo, porque a loja em si é uma coisa que você vai ter que planejar e tudo mais, é uma coisa que se aumenta e diminui assim rapidamente. Então isso aí é a parte física mesmo, que a gente chama de custo fixo. Legal? E aí o que acontece, pessoal? Então a gente tem uma função que representa, digamos assim, como que o lucro vai se comportar, né? Levando em consideração tudo isso, a receita e os custos da firma. A gente tem o custo total aí, mas lembrando que ele se subdivide, né, entre custo fixo e variável. Bacana? Então tá aí a nossa primeira função. Deixa eu ver se eu consigo não estragar o vídeo e tentar colorir ali. Que seria essa aqui, né? Nossa função lucro. Derivadas, né, da função receita total e custo total. Legal? Tudo dependendo da quantidade. Então, a quantidade é fundamental, a quantidade que vai ser produzida, a quantidade que vai ser colocada à venda é fundamental para a nossa análise. Ok, vamos continuar aqui então. Então, a receita marginal, pessoal, o que ela é? Ela é a receita adicional proveniente da produção de uma unidade a mais do produto. Na verdade, eu gosto de pensar a receita marginal. Você pode pensar assim unitariamente, é comum a gente fazer esse exemplo. Mas eu gosto de pensar ela em termos de variação, porque é isso que ela representa em si, né? Ou seja, botando aqui a fórmula dela, a receita marginal nada mais é que a derivada da receita total em relação à quantidade. Eu vou ter que trocar isso aí, aí está a derivada parcial, né? Tudo bem. Pois eu tenho que colocar melhor essa nomenclatura que ela não está correta, né? Tem que ser o Dzinho aquele, mas tudo bem. Lembrando então que ela é a derivada da receita total em relação à quantidade. E a derivada, no final das contas, significa que é as variações da receita total em relação às variações da quantidade produzida. Essa é a receita marginal. Bom, se eu colocar mais unidades à venda, quanto eu vou ter em termos de variação na minha receita? Essa é a pergunta que a receita marginal responde para nós, digamos assim. Legal? Da mesma forma, é o custo marginal, que é o custo adicional associado à produção de uma unidade a mais do produto. Bom, então, em termos de custo, se eu botar unidades a mais, né, para vender, como eu falei para vocês, então significa que eu vou ter que produzir, né, ou pelo menos comprar, né, e aí significa que existe um custo envolvido. Então, a cada quantidade a mais que eu colocar, ou quantidades, né, quanto que vai ser a variação do custo que isso vai me dar. E é claro, né, então eu vou ter que estar analisando essas variações entre o que eu estou tendo de receita a mais ou o que eu estou tendo de custo a mais em relação a essas quantidades que eu estou colocando a mais ou a menos, né, para vender. Então, por isso que é importante a análise da receita marginal e do custo marginal. A gente usa aqui na questão de cálculo, né, a derivada, porque é isso que ela nos responde, né, o quanto está variando essa função dada a variação dessa variável. Qual função? Da receita total, qual variável? A quantidade. Da mesma coisa o custo marginal, né? Quanto que está variando o custo total em função da variação da quantidade. Então, são essas informações que a gente está tirando, né, utilizando então a receita marginal e o custo marginal. Ela vai ser nossa amiga, então, nessa interpretação que a gente vai fazer da maximização do lucro aqui agora, entendeu? Vamos lá, que vai ficar mais claro para vocês. Ok, então está aqui a função lucro, como a gente viu, né? Receita total menos custo total. Alguém viu aí no caderno, isso aqui é o PI, né? É o PI, que é o lucro para nós.
Bom, então olha só, a receita marginal, pessoal, é como eu falei para vocês, uma variação da receita total, como vocês estão vendo ali, dado uma variação da quantidade. Quando usar o delta assim, o delta, como vocês estão vendo ali, aquele triângulo, aquele símbolo que é um triângulo, é porque eu estou dizendo que é uma variação discreta, é como se eu pegasse duas receitas totais, né? Sei lá, uma 100, outra 150, e aí fizesse a diferença entre elas, que daria 50, e essa diferença é a variação, por isso que tá... Só que é uma variação discreta, normalmente, quando eu uso delta, assim para a quantidade é a mesma coisa, por exemplo, 30 menos 20, né, na quantidade vai dar uma variação de 10, então é uma variação discreta, porque eu estou pegando dois pontos, dois números inteiros, né, e fazendo a diferença entre eles. Mas quando eu pego uma função, por exemplo, a gente sabe que existe uma função que representa a receita total, preço vezes quantidade é uma função. Então, isso é uma função linear, derivável, tudo mais, eu posso fazer a derivada. Novamente lembrando que, infelizmente, está esse símbolo aí, o símbolo seria o Dzinho da derivada, mas tudo bem, vamos usar isso aí, lembrando que é uma derivada. E aí é o seguinte, temos então a derivada da receita total pela quantidade, que também representa então essa variação. Então ela tanto pode ser em termos discretos, como em termos contínuos. Tá ok? O custo marginal é a mesma coisa. Podemos pegar dois valores e fazer a diferença entre eles para ter, então, né, essa variação do custo total em relação a uma variação definida da quantidade. É claro que essas coisas estão ligadas, né, pessoal? Por exemplo, eu tenho lá um custo total referente a uma determinada quantidade que eu produzi, por exemplo. Se eu reduzir a quantidade, com certeza isso vai aumentar ou reduzir o custo e vai ter uma nova referência. Por exemplo, Q0 vai estar referente ao custo total 0. Q1 vai estar referente ao custo total 1. Então, aquela variação que está tendo ali do custo total, obviamente, está relacionado intimamente com a variação que eu estou tendo na quantidade, mesmo que seja na forma discreta, como a gente está vendo ali, né? Quando usa o deltazinho. Agora, quando tem uma função de custo total, é tranquilo, né? Eu faço a derivada diretamente da quantidade e aí eu vou ter uma taxa de variação ali, que pode ser até uma função que representa essa taxa de variação, né? Ou pode ser um número. Por exemplo, se for 5x o custo total, 5Q, né? Desculpa. Se for 5Q, eu derivar por Q vai dar 5, vai dar um número. Então, é claro, vai aumentar numa proporção de 5 para cada quantidade a mais que eu colocar o custo, a quantidade, o custo vai aumentar para cada unidade a mais que eu colocar na quantidade. Então, é fácil de ver. Então, veja bem, pessoal, essas funções derivadas representam, então, a taxa marginal, tanto em relação à receita marginal, quanto em relação ao custo marginal, que nada mais é que a taxa de variação da receita total e do custo total em relação à quantidade. Bacana? Mais ou menos bacana? Bacaninha, né? Então, bora lá. Vamos fazer, então, as condições de primeira ordem. Lembram lá de cálculo 1, matemática 1? Em alguma dessas aí, vocês devem ver as derivadas. As condições de primeira ordem é porque a gente está maximizando. Então, a gente tem na primeira derivada, quando iguala ela a zero, né, as condições de lucro máximo. É isso que a gente vai fazer a primeira derivada da função lucro igualar a zero. Tá aí. É a derivada do π pela quantidade, que é do lucro, que na verdade então é a derivada de toda a função, né, que é a derivada da receita total em relação à quantidade, menos a derivada do custo total em relação à quantidade. Isso é igual a zero, que é as condições de primeira ordem. Veja bem, se a gente então isolar uma quantidade específica desse resultado, a gente vai chegar numa quantidade de lucro ótimo, que é isso que a gente vai fazer quando fizermos os exercícios. Ok? Mas aqui a gente vai fazer uma outra análise, que é o seguinte, a derivada da receita total é aquilo que a gente acabou de ver, com receita marginal, e a derivada do custo total é o custo marginal. Então, a derivada do lucro nada mais é que receita marginal menos custo marginal igual a zero, né? E isso aí é a condição de máxima, onde o lucro é máximo. Então, veja bem, pessoal, quando a receita marginal é igual ao custo marginal, nós temos que o lucro é máximo. Então, em algum momento, essas variações podem ser iguais, né? E se isso acontecer, então a gente sabe que exatamente nesse momento, nesta quantidade que eu produzi nesse momento, aí eu tenho o máximo lucro possível. Vamos tentar deixar claro isso agora na próxima slide. Então, essa condição, né?
Então, para entender bem isso, a questão gráfica que a gente pode utilizar para entender isso, eu vou começar explicando cada uma dessas partes envolvidas, digamos assim. A primeira delas é a receita total, que tem esse comportamento aqui côncavo. Claro que alguém pode olhar e dizer assim, mas como é que pode isso? Como é que pode isso? Porque afinal de contas, se a receita total é preço vezes quantidade, preço sendo um número qualquer, quantidade pode ser uma quantidade qualquer, mas um vezes o outro necessariamente deveria dar uma reta, né, partindo da origem. É como se eu pegasse qualquer número vezes x, né? Y vezes x. Então, à medida que y sobe, x vai sendo multiplicado e é uma reta, né? E aí? Então, por que que P vezes Q, que é a receita total, não é uma reta que deveria ser, né? Bom, porque aqui, pessoal, a gente está considerando a receita total em função da quantidade demandada. Daí o cara, o quê? A gente viu isso lá em Micro 1 no início do semestre, mas eu vou retomar um pouco aqui. Porque a ideia aqui é que a receita total é preço vezes quantidade. Mas aquela quantidade ali, que está no preço vezes quantidade, ela é a demanda do bem. E a demanda do bem é o seguinte, ela responde a preço, né? Ou seja, se ficar muito caro, a demanda cai. Se ficar muito barato, a demanda sobe, né? Uma relação, obviamente, de demanda, de preço vezes quantidade na demanda. Então, não necessariamente quando o preço sobe, a quantidade vai subir ilimitadamente, porque a gente sabe que aí começa cada vez se demandar menos do bem. Então é por isso, pessoal, que aqui a gente faz o seguinte, a gente pega uma função demanda, que é mais ou menos essa aí, ó, preço igual a menos Q, uma função demanda qualquer, que tem essa relação de demanda, né? Ou seja, se o preço sobe, a quantidade reduz e vice-versa, né? Se o preço cai, a quantidade aumenta. Então, a gente coloca isso aqui na receita total, ó, preço vezes quantidade, só que ali no lugar da quantidade a gente coloca a quantidade ou melhor, desculpe, ali no lugar do preço a gente coloca a função demanda, que vai ficar A menos Q, aí tudo isso vezes Q, né? Então vai ficar A vezes Q, dá A vezes Q, menos Q vezes Q, que vai dar Q ao quadrado. É só substituir a função ali P, né, da demanda, onde está o P e multiplicar Q. Aí o que, que acontece? Aí aparece essa função quadrática que aí sim, né, representa, digamos assim, essa receita total que cresce a taxas decrescentes e fica côncava, que até vou botar aqui para vocês, ela fica côncava, né? Mas como é que eu sei que é côncava ou convexa? Uma coisa que eu gosto de usar é o seguinte, a tartaruga é côncava, tu pensa assim, né? O corcovado é côncavo, aí não tem como esquecer, né? E o convexo? Bom, daí tu vira tartaruga de barriga. Bom, aí é o seguinte, temos que a receita total tem esse comportamento côncavo, tá? Ela cresce, ela é positiva, ou seja, cada vez que você vai aumentando a quantidade, dado os preços, você vai aumentando a receita, legal? Só que como um preço cada vez maior gera, claro, uma quantidade maior que você quer ofertar mais pelo lado da demanda, gera uma quantidade menor que se quer consumir, como a gente colocou aí a quantidade de demanda em função, né, do preço e tudo mais, dentro dessa equação da receita total, então ela vai decrescendo ao longo do tempo e em algum momento se torna até decrescente mesmo, assim, ela não só cresce a taxa decrescente, como em algum momento a taxa negativa ela vai cair. Então ela é côncava, tá? Ok. Aí a nossa receita marginal. Agora, pelo lado dos custos, nós temos essa função aí, um custo crescente. E ele ainda faz esse swing, né? Ele cresce, decresce e cresce. Esse swing tem a ver com o que a gente viu lá em teoria da produção, que os custos são inversamente relacionados. A produção no curto prazo tem esse swing de crescer a produção rapidamente inicialmente, depois ela começar a ter uma taxa de crescimento decrescente, depois se tornar totalmente decrescente por conta dos estágios de produção, que tem a ver com fatores fixos de produção. Isso a gente viu lá em Micro 1.
A questão é que aqui o custo total faz um efeito inverso, a gente viu isso lá também, né? Então tem um momento que ele cresce aceleradamente, e aí depois se desacelera, e depois se acelera de novo, e daí cresce. Então ele tem mais ou menos esse comportamento custo total na prática. E a gente viu, claro, né, que ele é subdividido entre custo fixo e custo variável. Sendo o custo fixo um valor dado, como se fosse um investimento inicial, gastou, está gasto, e o custo variável que depende aí sim da quantidade que você vai produzir. Por isso, pessoal, que o custo total não parte da origem. Ele só parte da origem se o custo fixo for zero, aí beleza, não tem um custo inicial. Senão ele vai partir exatamente do montante aonde está, né, digamos assim, esse custo fixo. Então, imagina que aquele ponto em que ele parte o custo total ali, né, é exatamente o ponto do custo fixo, tudo que ele gastou inicialmente. Né? Aquela diferença de onde ele parte para o zero é o quanto ele gastou. E dali em diante ele vai crescendo, tem aquele swing que eu falei para vocês, e aí depende mais da variável, ou seja, depende da quantidade que você vai produzindo, ele vai crescendo também. Bacana? E a taxa de inclinação, a inclinação, seu derivado de custo total, é o próprio custo marginal. Assim como lá na receita total, se eu derivasse ela, a inclinação naquele ponto onde eu derivei, é a receita marginal, né? Receita marginal é a taxa de inclinação da receita total. Por que o custo é positivo quando que é zero? Foi isso que eu respondi, porque existe custo fixo, né? Que mesmo você não produzindo, você antes de iniciar, você precisa ter esse custo, comprar máquinas, equipamentos, terreno, loja, a estrutura, né? Ok, pessoal. Então, dito isso, né, já entendemos agora graficamente a receita total e o custo total. Bora ver. E ela é convexa. Agora, claro, agora é a barriga, agora é a tartaruga de barriga para cima, né? Ela é a barriga, a tartaruga deitada. Se a tartaruga é côncava, a tartaruga deitada é convexa. Ok, pessoal. Aqui então vamos analisar ambos, né, juntos. Ou melhor, vamos analisar o lucro então. Está aqui a receita total, parte da origem, é côncava. E está aqui o custo total, parte do custo fixo. Poderia partir da origem se o custo fixo fosse zero, não é o caso. No meio dos casos vai ter um custo fixo. E ela é convexa. Então forma essa figura aí, né? Que parece um peixe. A nadadeira dele aqui atrás e a boquinha lá em cima. Bacana. Isso o que é? Eu quero fazer a diferença, como vocês podem ver ali, da receita total subtrair do custo total. Ambos dependem da quantidade e essa diferença a gente já sabe que representa a função lucro, né? E está aqui a função lucro representada por ambas, receita total menos custo total. Pode ver que ela começa negativa, inclusive, depois passa a ser positiva, crescente e chega num ponto máximo e depois se torna decrescente e lá no final se torna negativo de novo. O lucro é assim, né? Por que ele é assim? Bom, por conta, se você analisar o gráfico da receita total custo total, você vai ver que em algum momento o custo está maior que a receita. Nesses pontos em que o custo está maior que a receita, necessariamente o lucro é negativo, tá bom? Nos pontos em que o custo total é igual à receita, claro, aí é zero, está bem em cima da linha ali, né? E o que nos interessa são aqueles pontos em que o lucro está mais alto. E o mais alto possível é o que a gente quer, porque a gente está maximizando o lucro, né? Então vamos ver. Então essa curva que representa o lucro, ela é muitas vezes chamada de curva de isolucro. Tá legal, pessoal? Bom, a gente sabe que a condição de ótimo acontece, a gente acabou de ver, onde a receita marginal é igual ao custo marginal. Bacana? Então bora. Aqui. O que é isso, cara? Bom, paralelamente, esses dois pontos são iguais, né? Tanto para o custo marginal quanto para a receita total. Desculpa, tanto para o custo total para a receita total, mas não parece, né? Mas são, porque eles têm a mesma declividade. Aí sim,
entra a questão da receita marginal e custo marginal, que mede a declividade de ambas as funções. Então, neste ponto A e neste ponto B, a declividade da receita total é igual à declividade do custo total, ou seja, receita marginal é igual ao custo marginal. E isso significa, pessoal, que é a região onde há maior amplitude entre os dois, ou melhor, a maior diferença possível. É onde a receita total e o custo marginal se afastam, né? Digamos, se afastam com a maior distância possível. É isso que eu quis dizer. Então, se isso é verdade, neste ponto é o ponto onde a gente tem a maior lucro possível, né? Quanto maior a receita total em relação ao custo, maior o lucro. Então, pessoal, exatamente nesse ponto, a quantidade que for produzida neste ponto vai ser a quantidade que vai dar o maior retorno possível para a empresa, ou seja, vai dar o lucro máximo. Bacana? E está aí o ponto de lucro máximo. Claro, aquela função de lucro necessariamente no alto da montanha. No alto da montanha. É lá que você vai encontrar, no alto da montanha você vai encontrar o baú de ouro, né? Vai ser lá que vai estar o lucro máximo. Então, o cara vai dizer, pô, mas não era no final lá do arco-íris, né? Que mudou, né? A história é outra. Ok, pessoal? Então tá aí. Temos que a maior amplitude entre a receita total e custo total é observada onde a receita marginal é igual ao custo marginal, porque aí elas vão estar paralelas. Em algum momento elas vão estar se afastando uma da outra e em algum momento vão estar se aproximando uma da outra. E quando que elas vão estar mais afastadas uma da outra? Quando as duas fizerem, né, aquela curva ali ficarem paralelas. Aí você tem uma maior amplitude entre a receita total e o custo total. E aí chegando no lucro máximo. Por isso que é isso que representa, né, receita marginal igual ao custo marginal. É exatamente onde elas se tornam paralelas, porque a declividade de ambas é a mesma. Bacana? E se eu estivesse produzindo o Q0? Bom, a gente já falou, né? Aí é zero. Que pode confundir, não, mas é quando o custo total é igual à receita total. Não, não é. E quando o custo total é igual à receita total, aí o teu lucro é zero, né? Que é aquele pontinho ali, ou aqui, ou a gente vai ver que tem outro ponto também que vai representar isso. Se eu tiver em Q0, pessoal, aí são outras coisas que estão acontecendo. O nível de produção menor que Q0, a gente já sabe. Aí o custo total vai ser maior que a receita total. O lucro é negativo. Vocês podem ver ali, né? Ele está abaixo de zero. Aí a receita marginal, neste caso, vai ser maior que o custo marginal. Então, olha só, vale a pena produzir mais, porque a receita de cada unidade a mais produzida é maior, a taxa de receita, né, é maior que as variações de custos. Então, vale a pena produzir mais. Enquanto a taxa de variação da receita for maior que a taxa de variação de custo, vale a pena eu ir produzindo cada vez mais, porque o retorno é certo. Então, indica que o lucro deve aumentar com a expansão da produção, como eu falei para vocês, isso mesmo, vale a pena produzir mais, pois a variação da receita é maior para cada unidade produzida do que seu custo. Então, veja bem, vale a pena produzir de Q0, Q1, Q2 em diante. Não, na verdade, a gente está antes de Q0. Né? Então, de 0, vamos para Q alguma coisa, QX, QY, até Q0. Por quê? Porque vale a pena produzir mais enquanto a receita marginal está com uma declividade maior que o custo marginal. Vocês podem olhar ali, é aquela região do rabo do peixe ali, né? Ali, até pintei ela agora. Que a inclinação, vocês podem ver, da receita total é maior do que a do custo marginal. Então, ela está crescendo a taxas crescentes, enquanto o custo marginal está crescendo também, mas a taxas relativamente decrescentes, pelo menos na imagem. E deve ser também, porque, como eu falei para vocês, tem esse swing, né, do custo total. Então, pessoal, aproveitando que as variações de receita são maiores que custo, vale a pena produzir mais para exatamente obter esses ganhos, né, digamos assim, da receita em relação a custo. Ok, bacana. Bom, é claro que tem também esse outro ponto, Q1, que como eu falei para vocês, nesse ponto Q1 também o lucro é zero, porque temos custo total igual a receita total. Então, nesses dois pontos, Q0 e Q1, o lucro é zero, né? Porque
são iguais, custo total e receita total. O que não pode acontecer, porque senão, lucro zero, né? O que deve acontecer é receita marginal igual a custo marginal, mas não receita total e custo total. São coisas diferentes. Então, mas nesse ponto a gente já vê que depois dele, se a produção continuar, né? Depois de Q1, o custo total vai ser maior que a receita total. O custo total, afinal de contas, está subindo e a receita total agora já passa a cair. Então, nessa região também, que é lá a boquinha do peixe, já está até rachurada lá, você vai ter lucros negativos também. Então, é uma região que você não quer ficar. Só que diferente do rabo do peixe, me permita usar essa figura de linguagem, a parte lá de baixo, né, de Q0, de 0 a Q0, lá você quer aumentar a produção para sair dela. Aqui já não, na boca do peixe, digamos assim, além de Q1, né, passando Q1, aí você já quer reduzir a produção. Por quê? Porque aí, pessoal, o custo marginal está maior que a receita marginal ali, tá vendo? Então, pessoal, o custo marginal está maior que a receita marginal, significa que cada unidade a mais que eu produzir, eu vou ter variações de custo maior que as variações de receita. Neste caso, não vale a pena eu produzir mais. Pelo contrário, vale a pena eu reduzir a produção, porque os custos estão cada vez maiores se eu aumentar a produção a partir desse ponto aí. Então, vale a pena eu reduzir até Q1, né, pelo menos, que pelo menos ali eu já não vou estar tendo lucro negativo, tá? Assim como vale a pena sair da boca e retrair, como ali no rabinho do peixe, ou pelo menos de 0 a Q1, vale a pena aumentar a produção para também sair dali, que é a região de lucro negativo. Aí o cara vai dizer, bom, mas então eu vou entrar dentro do corpo do peixe e ali está tranquilo, pode ficar por ali. Bom, é verdade, ali dentro daquela região, no corpo do peixe está tranquilo no sentido que tu não vai ter mais lucro negativo, tu vai ter lucro positivo. Mas será que vale a pena ficar em qualquer região ali? A gente sabe que tem uma região que a gente quer mais do que outras. Vamos lá. Bom, vamos pegar essa primeira parte ali, né? A parte do corpo de baixo, digamos, do peixe, que eu rachurei ela ali. O que representa essa região? Vamos lá. Bom, o lado positivo é que a gente sabe que o lucro é positivo ali dentro, né? Então a receita total é maior que o custo total, a gente pode ver, ou seja, a função que está em azul está acima da função que está em vinho, né? Aquele vinho vermelho ali. Então, ótimo, né? O lucro é positivo, é uma região de lucro positivo, podemos ver também, né? A função laranja ali está acima da linha. E a receita marginal é maior que o custo marginal, então tudo parece bem promissor. O que é a receita marginal acima do custo marginal? Vale a pena produzir mais, porque eu estou tendo mais variações de receita do que de custos. Indica que o lucro deve aumentar com a expansão da produção, então vale a pena produzir mais. O lucro é crescente aí, né? Ótimo, porque as taxas de receita marginal são maiores que as taxas de custo marginal. Então, pessoal, tá aí, vale a pena cada vez produzir mais. E o cara, beleza, então eu vou produzir lá em cima até a boca do peixe. Será? Por que eu não vou até lá mesmo? Se vale a pena produzir mais, vamos ver. É a nossa próxima parte ali, aquela outra parte do corpo do peixe, a parte final, né, mais acima. Bom, nesse caso, bom, legal, a receita total está maior que o custo total, ou seja, a receita é positiva, ótimo. Mas, pessoal, nessa região, a receita marginal é menor que o custo marginal. E o cara, como é que eu sei isso? Bom, é só tu ver a declividade, né, que tem a receita total e o custo total. Pode ver que ele já está começando a decair o custo total e está começando a acelerar para cima o custo total. Então a receita total está caindo e o custo total está começando a subir. Então o que é isso? Então quer dizer que a declividade, né, da receita total, que é a nossa receita marginal, é menor que a declividade do custo marginal, do custo total, no caso, que é o custo marginal. Então ela já está começando a subir o custo total. E aí o que significa? Bom, indica que o lucro deve reduzir com a expansão da produção. Porque, pessoal, nesse ponto, as variações de custo já começam a ser maior que as variações de receita. Eu ainda tenho lucro, mas se eu continuar a produção, parte dos meus custos vão começar a comer esse lucro. Ou seja, não vale a pena produzir mais, vale a pena produzir menos.
para reduzir essas variações de custo acima da variação da receita. Aí já não é lucrativo. Ainda é positivo o lucro? Mas ele já está começando a se reduzir novamente por conta dessa variação maior dos custos em relação às variações de receita. Então o lucro começa a se tornar decrescente, não vale a pena você produzir mais. A redução deve ocorrer até a igualdade entre receita marginal e custo marginal. Aí é claro, até onde eu vou reduzir então? Eu reduzo até onde os custos não sejam maior que a receita marginal. Pelo contrário, é até onde eles sejam iguais, receita marginal e custo marginal. E se eu reduzir mais ainda? Bom, aí a receita marginal vai ser maior que o custo marginal. Aí vale a pena produzir mais. Mas até onde? Até onde a receita marginal é igual ao custo marginal. Então a tendência para você ser produtivo efetivamente com retorno é você chegar até a igualdade de custo marginal e receita marginal. Aí você vai tirar o maior lucro possível desta atividade. Legal? Bacana? Aí você está maximizando o lucro. O negócio é encontrar, né, essa quantidade de estrelinha aí, essa quantidade de estrela que maximiza o lucro. Aí você não está, você está sendo eficiente no sentido que você não está gastando mais da conta para produzir e nem deixando de ganhar por não produzir. Você está produzindo exatamente o eficiente. É o ponto de lucro máximo. Bacana, pessoal? Mais ou menos bacana. Bacaninha. Então essa é a ideia que a gente tem tanto no gráfico, tanto na questão técnica da derivada, para a gente chegar nesse conceito de lucro máximo, que vai ser importantíssimo para nós, para interpretar a microeconomia, não só a microeconomia, a economia em geral, né, com esse conceito. Então tá aí, né? Se eu pego uma função lucro, eu derivo, a gente já viu isso, né? Pode ser na forma discreta ou na forma contínua. Isso está recapitulando aqui. E aí a gente chega nesse resultado, né? Porque a derivada da receita total em relação à quantidade é a receita marginal, pela questão das condições de primeira ordem, menos a derivada do custo total pela quantidade, que é o custo marginal, igual a isso a zero. É esse ponto que o lucro é máximo. É só passar o custo marginal para o outro lado, temos então que esse ponto é onde a receita marginal é igual ao custo marginal. Tá? Bom, então se está legal, se está tudo muito bem, está tudo muito bom, mas realmente eu gostaria que vocês fizessem esse exercício, né, para provar que está tudo legal. Então encontre a quantidade que maximiza o lucro e o lucro máximo utilizando os seguintes dados. Então tá aqui, ó, são esses dados. A demanda inversa é P igual a 36 menos Q e os custos de produção é igual a um custo total dado pela sua função de custo total, né, uma função numérica, que é 10 mais 2Q ao quadrado, tá? E aí, pessoal, então vocês encontrem a quantidade que maximiza o lucro, ou seja, encontre aquele Qzinho lá, estrela, que nos dá o lucro máximo. Você já tem a faca e o queijo na mão, só não vão cortar o dedo, né, cara? O negócio é o seguinte, usar as informações que eu dei para vocês chegarem nos resultados, para chegar no resultado, para ver se vocês entenderam o processo aí. Monte a função lucro, derivem ela igual a zero e aí vocês vão achar a quantidade ótima. Bacana? Basicamente é isso. Eu vou dar um tempinho para vocês fazerem. Quem estiver assistindo o vídeo, obviamente, não vai ter esse tempo. Vocês têm que pausar, tentar fazer, ver onde vocês conseguiram chegar e botar o vídeo a correr. Agora, a galera que está comigo aqui, eu mesmo vou pausar, né? E vou dar um tempo para o pessoal poder desenvolver isso aí. Legal? Então, vamos ver. Ok, pessoal, então vamos fazer o exercício, né? Então, aquilo que eu falei para vocês, vocês têm que montar a função lucro primeiro, derivar as condições de primeira ordem e aí vocês vão achar o resultado. Eu vou dar já a resolução então para vocês. A receita total menos custo total. A receita total é preço vezes quantidade, mas obviamente que vocês vão colocar ali no lugar do preço, né, a função demanda inversa. E no custo total, vocês botam a própria função do custo total que está ali, né? E aí colocando então no preço a função de demanda inversa, vocês vão ter 36 menos Q
vezes Q, que é a quantidade. Né? É o P vezes Q, né? Vocês vão estar só trocando P pela demanda inversa. O custo total continua sendo aquela função, né? 10 mais 2Q ao quadrado. Aí depois vocês resolvem, né? 36Q vai dar 36 vezes Q vai dar 36Q. Menos Q vezes Q vai dar menos Q ao quadrado. E isso tudo menos 10 menos 2Q ao quadrado, que é a função custo total. Aí resolvendo, né? Vocês vão ter então essa expressão, que é 36Q menos Q ao quadrado, menos 10. Aí, com essa função lucro, aí fica mais fácil, né, agora. Vocês podem derivar igual a zero. Tá aí. Vai dar 36 menos 6Q igual a zero. Aí é só isolar Q. Vocês vão ter aí Q igual a 6. Esse é o nosso Q estrela. Essa é a quantidade que vai maximizar o lucro sobre essas condições, sobre esses dados aí. Bacana? Claro, se vocês colocarem essa quantidade lá na função lucro, vocês vão ter próprio lucro, né? E aí vocês encontram o lucro igual a 98. É só botar ali, né? 36 vezes 6 menos 3, 6 ao quadrado, menos 10. Aí vai chegar nesse resultado aí. Tranquilo. Esse é o máximo lucro possível, então, com essa função aí. Aí, para finalizar, pessoal, eu pergunto para vocês: vale tudo para maximizar o lucro? Vale tudo? Lembra da novela Vale Tudo? Bom, então vamos analisar, né? Em 29 de novembro de 2016, por volta da 1h15 da madrugada, o avião da Laminha caiu ao se aproximar do aeroporto de José Maria Córdova, próximo a Medellín, na Colômbia, matando praticamente o time inteiro da Chapecoense, que disputaria a final da Copa Sul-Americana com o Atlético Nacional. Vocês lembram disso? É a maior tragédia, e também pelo fato de que era um time pequeno do interior que estava se projetando, né, com ganhar a Libertadores seria o auge, assim, seria uma coisa incrível. Estava jogando muito bem, time muito bom. Todo mundo estava torcendo por eles, né, não só quem era Chapecoense, claro, por esses fatos que eu falei para vocês. Né. Era um sonho que se tornou um pesadelo. E foi muito triste, né, por conta disso tudo. Até aí tudo bem, muitos lembram disso. Mas acontece que o que isso tem a ver com essa pergunta, né? Vale tudo para maximizar o lucro. Bom, no mesmo dia da tragédia, a Netshoes modifica o preço da camiseta da Chapecoense. Então o preço que dia 28 de 11 era R$ 129,90 subiu para o dobro, né? Não o dobro não, mas subiu bem mais, né? R$ 249,90 no dia 29, né? Dia seguinte, né, no acidente. Bom, aí claro, né? Obviamente que, como vocês imaginam, teve muitas críticas e coisa e tal. E a galera nas redes sociais e tudo que é canto acabou causando uma polêmica, esse fato em si, né? Mas aí que tá a questão também, né? É claro que com a queda do avião, tudo, as mortes, houve uma demanda muito grande, né? Pelas camisetas do time, e isso é de se esperar que aumente o preço, mas aí será que a empresa deveria aumentar o preço? Aí vem uma questão de ética, né? Você está lucrando com a tragédia dos outros, basicamente é isso. Então, é claro que a empresa teve que voltar atrás com essa decisão e teve uma explicação também, né? Pode ser que a gente está falando que é empresa, mas pode não ter sido, não ter sido, teve uma explicação, que é a seguinte: a grande repercussão sobre as modificações do preço leva a empresa a prestar esclarecimento público sobre o ocorrido nas redes sociais e em vídeo gravado pelo seu fundador, Márcio Curunyan. Bom, eu ia até postar esse vídeo, mas como tem essas declarações aqui, esse vídeo não tem muito sentido. E aí, nessa declaração, eles explicam, né, que, na verdade,
estava no automático. Isso é bem possível mesmo, né? Porque quando chegou no limite das vendas, aí dispara lá para um novo preço. Bom, é possível, é possível. Então, com esgotamento do produto, uma programação no sistema, o valor retornou ao preço original. Na verdade, ele estava em promoção. Isso é possível sim, pessoal. Estava em promoção até certa quantidade no estoque. E quando aquela quantidade acaba, aí o preço se restabelece, é possível, pode ser, porque daí de repente entra uma coleção nova. Eu não sei se é esse o caso, mas talvez sim. Então aconteceu isso. Pode ser que sim, né? Porque imagina, né? Tu vai estar lá e vai botar o preço lá em cima. Talvez você não tome essa decisão, né? Dependendo da situação. E esse aqui é um caso em que não seria uma boa colocar essa decisão. Exatamente porque tem toda essa repercussão, né? De você estar querendo ganhar em cima da tragédia dos outros. Então, por isso que a pergunta é válida, né? Não é todos, não vale tudo pelo lucro, né? Você não vai, ou pelo menos não deve, né? Não deveria passar por cima das leis, senão você vai ser um fora da lei para atingir o lucro. Eu sei que vocês vão dizer, não, mas existe muita corrupção, existe, né? No Estado brasileiro, não só no Estado brasileiro. E são pessoas que passam em cima das leis para lucrar né? Em cima dos outros ainda por cima. E nesses casos todos a gente deve repudiar com certeza, mas os demais não, pessoal. Então não se bota todo mundo na mesma caixa, no mesmo balaio de gato. É isso aí que é importante aqui nessa discussão. Se o cara lucrou, na verdade, fazendo tudo que for correto, tanto em termos de leis ou até mesmo em questões éticas como essa, não passando a linha, aí ele tem mais é que crescer mesmo e ser feliz. Então, olha só, pessoal, eu vou finalizar aqui com essa questão. A resposta é não. Óbvio que você tem que levar em consideração as questões éticas e morais que devem reger a busca do lucro. Então, você não pode fazer qualquer coisa, não está tudo válido agora por conta do lucro. Quando a gente fala em maximização do lucro, obviamente que é dentro da empresa as ações necessárias para você tirar o maior retorno possível. Agora, não vale você fazer que nem aquele pessoal que botou água oxigenada no leite, ou seja, entregando um produto não só de má qualidade, mas com até mesmo descaso à saúde pública, ou qualquer outra coisa que seja fora das leis permitidas, porque afinal de contas você vai virar um fora da lei, como eu falei para vocês. Então, essa frase do Collins Huntington tem tudo a ver com isso que a gente está falando aqui. Construiremos aqui bons navios, com lucro se pudermos, com prejuízo se preciso, mas sempre bons navios. Bacana, pessoal? Então, com isso, eu encerro a aula de hoje, legal? E aí, a partir da próxima aula, a gente já entra em mercados, vamos começar com o mercado de concorrência perfeita. Uma boa noite, um bom resto do dia, dependendo do horário que você vê esse vídeo. E até a próxima aula.